Pois bem, amados, eu quero compartilhar aqui com vocês aqui nessa noite e falar de algo que Deus tem falado muito forte no meu coração. E creio que isso que Deus tem falado tem transformado a minha vida. Tem feito uma obra no meu interior muito profunda. E eu gostaria de falar sobre o resgate de Israel. Queria falar que Deus não desistiu de Israel para sempre. Quando você vai lá no livro de Daniel, capítulo 9, versículo 24, diz que 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo, sobre a tua santa cidade, para fazer cessar a transgressão, para dar fim aos pecados, para expiar a iniquidade, para trazer justiça eterna, para selar a visão e a profecia, e para ungir o santo dos santos. Ele diz, sabe e entende. Ele quer que agora a gente entenda o que significa isso que ele acabou de ler. Sabe e entende, desde a saída da ordem para restaurar e para edificar Jerusalém, até ungido, ao príncipe 7 semanas e 62 semanas. As praças e as circunvalações se reedificarão, mas em tempos angustiosos. Depois das 62 semanas, será morto ungido e já não estará. E o povo de um príncipe que há de vir destruirá a cidade e o santuário, e o seu fim será num dilúvio. E até o fim haverá guerras e desolações são determinadas. Ele fará firme aliança com muitos por uma semana, e na metade da semana fará cessar o sacrifício e a oferta de manjares, e sobre a asa das abominações virá o assolador, até que a destruição que está determinada se derrame sobre ele. Então nós vimos aqui que o profeta Daniel, ele era um dos principais do reino, tanto da Babilônia quanto da Pérsia. E ele já havia percebido que aquela punição de Deus para Israel, que Israel seria levado pelo rei da Babilônia para o exílio, e lá ele ficaria 70 anos, e Daniel percebendo que aqueles 70 anos já estava se cumprindo, já estava chegando o tempo, já estava chegando a hora de Israel retornar para sua terra, porque o juízo de Deus foi determinado por um período de 70 anos. E Daniel foi orar ao Senhor e buscou o Senhor para que o Senhor cumprisse a sua palavra. E o Senhor disse para Daniel que não era apenas 70 semanas, 70 anos, mas era 70 semanas de 7. Que cada semana duraria 7 anos. E se você multiplica, então, 70 semanas vezes 7, vai dar 490 anos. E, é claro, podemos abrir isso numa outra oportunidade e detalhar mais isso, mas nós queremos ficar apenas com esta profecia, quando ele diz que sabe e entende, e desde a saída da ordem para restaurar e edificar Jerusalém, até ungido ao príncipe, 7 semanas e 62 semanas, e as praças e as circunvalações se edificarão, mas em tempos angustiosos. Então, ele determinou que seria 70 semanas de anos. E eu não vou explicar, isso pode vir numa outra mensagem futura, mas quando ele deu a ordem para sair e para restaurar Jerusalém, quando foi dada a ordem para restaurar Jerusalém, foi dada por Artaxerxes no ano 445. E se você fizer as contas, então, 445, e transformar esses anos que o Senhor determinou, que seria 490 anos, mas ele disse que faltaria uma semana. Ele faltaria uma semana. Uma semana ficou congelada no tempo. Mas ele disse que desde a ordem para edificar Jerusalém até ungido, daria então 483 anos. Então, se você pega esses 483 anos, desde da ordem de Artaxerxes e vem no tempo, isso vai dar
no ano 32 da era cristã, no nascimento, justamente no tempo em que Jesus entrou na cidade montado naquele jumento. E eu gostaria de ler esse texto para vocês aqui, na entrada triunfal de Jesus em Jerusalém. Naquele dia, estava se cumprindo uma profecia. Estava se cumprindo uma profecia de Êxodo capítulo 12, quando ele disse que o cordeiro seria separado no 10º dia e seria morto no 14º dia. E esse dia, no dia aqui em Mateus capítulo 21, no versículo 1, diz: quando se aproximaram de Jerusalém, chegaram a Betfagé, ao Monte das Oliveiras, enviou Jesus 2 discípulos e disse-lhes: ide à aldeia que está diante de vós, e logo achareis presa num jumento, e com ela um jumentinho. E desprendendo-a, trazei-mas. E se alguém vos disser alguma coisa, respondei-lhe que o Senhor precisa dele, e logo os enviará. Ora, isso acontecerá para se cumprir o que foi dito por intermédio do profeta. Dizeis à filha de Sião: eis aí vem o teu rei, humilde, montado num jumento, num jumentinho, cria de animal de carga. Indo os discípulos, tendo feito como Jesus lhe ordenara, trouxeram a jumenta e o jumentinho, então puseram em cima deles as suas vestes e sobre elas Jesus montou. E a maior parte da multidão estendeu as suas vestes pelo caminho, e outros cortavam ramos de árvores, espalhando-a pela estrada. E as multidões, tanto as que precediam como as que seguiam, clamavam: Hosana ao filho de Davi. Bendito o que vem em nome do Senhor, Hosana nas maiores alturas. Naquele dia estava cumprindo-se a profecia de Êxodo no capítulo 12, no versículo 1, quando diz que o cordeiro seria separado no 14º dia. E naquele dia, Jesus entra montado naquele jumento. E naquele dia cumpre uma profecia que está escrita lá no livro de Salmo, capítulo 118, que na verdade, essa expressão, Hosana, bendito é o que vem em nome do Senhor, era uma profecia, era uma palavra que seria usada na chegada no tempo do Messias. Todos os que, no dia que o Messias se apresentasse em Israel, haveriam de proferir estas palavras: Hosana, bendito é o que vem em nome do Senhor. E Hosana, muitas pessoas pensam que Hosana é aleluia ou é glória. Hosana é salva-nos, Senhor. Se propício a nós, Senhor. E naquele dia, quando Jesus estava naquele jumento, montado naquele jumento, entrando na cidade, a multidão então proclamou: Hosana, salva-nos, Senhor. Mas nós vimos que as autoridades de Israel chamou Jesus e disse: Senhor, mestre, olha o que eles estão dizendo. Eles estão usando uma palavra que seria usada na chegada do Messias. Eles estão dizendo que tu és o Messias. Manda eles se calarem. Aí Jesus disse: se eles calarem, até as próprias pedras se clamarão. E muito impressionante, amados, que naquela hora Jesus percebe todo o endurecimento do coração das autoridades de Israel, tanto dos escribas, dos fariseus, dos sacerdotes, dos saduceus. E naquele momento, a partir daquele momento, Jesus profere 3 parábolas para o povo de Israel. Antes das 3 parábolas, ele profere aquele momento quando ele viu aquela figueira. E a palavra de Deus disse que ele viu a figueira no capítulo 21 de Mateus, versículo 18, e ele amaldiçoou a figueira. E aquilo foi algo muito impressionante. E logo depois de Jesus amaldiçoar a figueira, ele profere 3 parábolas. A primeira,
a parábola dos 2 filhos. Jesus disse assim, e que vos parece? Jesus começa a falar ao povo de Israel, começa a falar aos judeus. E que vos parece? Um homem tinha 2 filhos. Chegando-se ao primeiro, disse, filho, vai até a vinha trabalhar. Ele respondeu, sim, senhor. Porém, ele não foi. Dirigindo-se ao segundo, disse-lhe a mesma coisa, mas esse respondeu, não quero. Depois, arrependido, ele foi. Qual dos 2 fez a vontade do pai? Disseram, o segundo. Declarou-lhes Jesus. Naquele momento, Jesus faz uma declaração e diz, em verdade vos digo, que publicanos e meretrizes vos precedem no reino de Deus. Naquela hora, Jesus disse que os publicanos e as meretrizes precederiam o povo de Israel. Seriam primeiros do que Israel. E Jesus diz, atentai em outra parábola. Jesus, imediatamente, ele fala em outra parábola, e ele fala da palavra dos lavradores maus. E eu não vou ler toda a parábola, mas eu vou só ler a partir do versículo 42, e que quando Jesus perguntou-lhes, né, quando ele diz, nunca leste nas Escrituras que a pedra que os construtores rejeitaram, essa veio a ser a principal pedra angular? Isso procede do Senhor e é maravilhoso aos vossos olhos? Na verdade, Jesus, quando fala essa palavra, muitas das vezes, nós não discernimos as palavras de Jesus, dos apóstolos, e muitos profetas, porque às vezes você precisa se contextualizar para você entender o que está dizendo. Você precisa entender qual a cultura deles. Quando Jesus está falando isso, que a pedra que os construtores rejeitaram, essa veio a ser a principal pedra angular, ele está falando daquele acontecimento que aconteceu na construção do templo de Salomão. Quando Salomão mandou fazer a terraplanagem daquele espaço enorme, fazer a terraplanagem para construir o templo, ele começou a cavar e ele percebeu que tinha uma pedra enorme no caminho deles. E eles então pegou aquela pedra, não tinha dinamite naquela época, pegou a pedra e foi levando a pedra e empurrou a pedra e ela desceu até o vale de Cedron e ficou lá embaixo. E eles continuaram a terraplanagem. Daqui a pouco eles perceberam que eles precisavam de uma pedra para colocar como pedra angular. E eles falaram, vixe, a pedra que nós rolamos, jogamos fora, agora tinha que trazer a pedra de volta. Mas não tinha como trazer a pedra de volta. E Jesus disse que a pedra que os construtores rejeitaram, essa veio a ser a principal pedra angular. E, na verdade, Jesus usa essa figura para falar que aquele povo de Israel estava ali, diante deles o Messias, e eles estavam rejeitando o Messias. E ele continua dizendo, isso procede do Senhor e é maravilhoso aos vossos olhos? Portanto, eu vos digo que o reino de Deus vos será tirado e será entregue a um povo que lhes produza os respectivos frutos. O que Jesus disse naquela hora? Jesus disse que o reino de Deus seria tirado daquele povo, seria tirado de Israel e seria entregue para um outro povo. E quando você vai lá para Êxodo capítulo 19, você percebe muito bem que Deus fez um chamamento a Israel. E Deus chamou Israel e disse, vós me sereis nação sacerdotal na terra, propriedade peculiar. Então Deus chama Israel para ser uma nação de sacerdote na terra. A terra seria toda cercada, toda tomada por Israel. A mensagem do Messias, a mensagem de Deus, seria proferida a partir de Israel para todas as nações da terra. Mas Israel não recebeu o ministério que Deus lhe deu para ele. E Deus, então, disse que o reino de Deus seria tirado deles e seria entregue a um povo que lhe produza os respectivos frutos.
E Jesus disse que todo que cair sobre esta pedra ficará em pedaços, mas aquele sobre quem ela cair ficará reduzido a pó. Os principais sacerdotes e os fariseus, ouvindo essas parábolas, entenderam que era a respeito deles que Jesus Cristo falava. Percebe? A própria Bíblia está mostrando que os fariseus e os saduceus, os sacerdotes, eles perceberam que aquelas parábolas estavam sendo proferidas porque Jesus estava falando a respeito deles mesmos. E aqui no capítulo 22, versículo 1, que é a parábola, a quarta parábola, a terceira parábola, a parábola das bodas, ele fala de novo, olha, então ele continua a falar para quem? Para os judeus. E ele então profere a parábola das bodas. E ele fala que o reino dos céus é semelhante a um rei que celebrou as bodas do seu filho. A palavra de Deus disse que o reino dos céus é semelhante a um rei que quis celebrar as bodas do seu filho. Então enviou seus mensageiros e servos a chamar os convidados para as bodas, mas eles não quiseram vir. Eles não quiseram ir. Enviou ainda outro servo com esta ordem: dizei aos convidados, eis que já preparei o meu banquete, e os meus bois e cevados já foram abatidos, e tudo está pronto, vinde para as bodas, vinde para o casamento. Eles, porém, não se importaram e se foram, um para o seu campo, outro para o seu negócio, e outros agarrando os servos, maltrataram e mataram. O rei ficou irado, enviando as suas tropas, exterminou aqueles assassinos e incendiou a cidade. Então disse aos servos, está pronta a festa, mas os convidados não eram dignos. O Senhor preparou a festa, mas os convidados não eram dignos. Quem eram os convidados? Israel. Eles não eram dignos. E Jesus disse, ide, pois, para as encruzilhadas dos caminhos e convidai para as bodas quantos encontrares. E saindo aquele servo pelas estradas, reuniram todos os que encontraram, maus e bons, e a sala do banquete ficou repleta de convidados. E o que o Senhor falou? Vá pelos valados, pelas encruzilhadas, pelos recantos da terra, encontrai todos e trazei para as bodas. E nós sabemos que somos nós. Deus nos incluiu no seu propósito eterno. Deus nos fez participantes desse propósito eterno. Então Deus estabelece agora a igreja como uma nação de sacerdote na terra. A palavra de Deus diz que vós o que me sereis? Sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamares as virtudes daquele que vos chamou das trevas, para a sua maravilhosa luz. Então Deus agora, ele nos chama como uma nação sacerdotal da terra. E aqui no capítulo 23, do versículo 37 de Mateus, Jesus, bem na parte de cima de Jerusalém, ele olha para Jerusalém e ele vê toda a vista, em cima do morro ele vê a vista de Jerusalém e ele faz um terrível lamento, um pranto impressionante. Ele diz, Jerusalém, Jerusalém, que mata os profetas e apedreja os que forem enviados. Quantas vezes eu quis reunir os teus filhos como a galinha junto os teus pintinhos debaixo das suas asas, e vós não quisestes. Eis que a vossa casa vos ficará deserta. E declaro-vos, pois, que desde agora já não me verei mais, até que venhas a dizer, bendito é o que vem em nome do Senhor. Naquela hora, Jesus olhou para Jerusalém, chorando, com lágrimas nos olhos. Ele disse, Jerusalém, Jerusalém, quantas vezes eu quis, e vós não quisestes. E Jesus disse, a vossa casa
vos ficará deserta. Ele diz, até que venhas a dizer, bendito é o que vem em nome do Senhor. Então, o Senhor estabelece que Jerusalém seria recebido de volta, seria acolhido de volta pelos braços do Pai, o dia que ela levantar os braços, levantar as mãos e reconhecer que Jesus é o Messias e dizer, bendito é o que vem em nome do Senhor. E nós sabemos que a história hoje não é esta. Israel rejeitou o Messias. Israel desprezou o Messias. E eu gostaria, nesse momento, eu estou fazendo uma introdução e mostrando a queda de Israel. Mas Deus não desistiu para sempre de Israel. Deus ainda vai usar de misericórdia para com esta nação. É claro que qualquer judeu que queira hoje o céu, que queira Deus, que reconhece Cristo como seu Messias, ele é acolhido no seio da igreja. Ele fará parte da igreja. Mas um dia, Deus vai cumprir a sua promessa em relação a Israel. Porque quando você vai aqui no livro de Jeremias, capítulo 31, ele diz assim, versículo 31, versículo 35 diz assim, assim diz o Senhor, que dá o sol para a luz do dia e as leis fixas a lua e as estrelas para a luz da noite, que agita o mar e faz bramir as suas ondas, o Senhor dos exércitos é o seu nome. Se falharem estas leis fixas diante de mim, diz o Senhor, deixará também a descendência de Israel de ser uma nação diante de mim para sempre. Assim diz o Senhor, se puderem ser medidos os céus lá em cima e sondados os fundamentos da terra cá embaixo, também eu rejeitarei toda a descendência de Israel por tudo quanto fizeram, diz o Senhor. Eis que vem dias, diz o Senhor, em que esta cidade será reedificada. Se algum dia, se essas leis que foram estabelecidas por Deus, se essas leis do universo, se elas falharem, assim também Deus não vai cumprir o seu propósito em relação a Israel. Mas como essas leis não podem falhar, Deus não falhará a sua promessa, Deus cumprirá o seu propósito, e Deus de volta vai reedificar essa cidade de Jerusalém. Amém. E Israel um dia voltará para os planos de Deus. Nesse momento, ele diz, a vossa casa vos ficará deserta. Ficou interrompido o processo. E lá, no livro de Daniel, capítulo 9 e 24, ele já está dizendo que 70 semanas estão determinadas. 69 semanas cumpriu até ungido. Mas, naquele dia, interrompeu-se a relação com Israel e abriu-se um parêntese para que essa última semana ela cumpra no fim, no tempo do fim. Portanto, as 70 semanas ainda não se cumpriram sobre a vida de Israel, porque as 70 semanas estão determinadas sobre Israel. Então, essa uma última semana, ela foi jogada para o fim. Criou-se um parêntese, um hiato entre as 69 semanas e a 70ª semana. Agora, quando você vai aqui no livro de Isaías 53, quero que você abra sua Bíblia em Isaías 53. O que diz este livro? O que trata o livro de Isaías 53? Na verdade, nós acreditamos que este livro de Isaías 53, ele é um livro da profecia sobre a vida
e obra e morte e ressurreição de Jesus. Mas, na verdade, esse livro, ele não trata de uma profecia sobre a morte de Jesus, sobre Jesus. Essa profecia, ela está falando acerca do arrependimento e da confissão do povo de Israel por rejeitar o Messias, por ter abandonado o Messias. Quando você vai aqui no capítulo 52, vamos ver isso, a partir do versículo 13. Nós vemos aqui 3 declarações do Senhor. 3 declarações. A declaração de Jeová em relação ao seu escravo, o servo sofredor, aquele que viria no tempo e se tornaria um homem. E o versículo 13 do capítulo 52 tem a primeira declaração. Ele diz: eis que o meu servo procederá com prudência, será exaltado, elevado e será muito sublime. Esta é a primeira declaração. Ele está falando da idade de Cristo, da sua preexistência. E ele fala que o meu servo será exaltado, elevado e muito sublime. Ele será muito alto. E quando você lê esse texto, você precisa encontrar a conexão desse texto na Bíblia. E você vai encontrar a conexão desse texto na Bíblia com Isaías capítulo 6. Quando você vai para Isaías capítulo 6, abra sua Bíblia, Isaías capítulo 6. Ele diz: no ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono. E as abas de suas vestes enchiam o templo. Serafins estavam por cima dele, cada um tinha 6 asas, com 2 cobriu o rosto, com 2 cobriu os seus pés e com 2 voava. E clamava uns para os outros, dizendo: Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, e toda a terra está cheia da sua glória. E as bases do limiar se moveram, a voz do que clamava, e a casa se encheu de fumaça. Então disse eu: ai de mim, estou perdido, porque sou um homem de lábios impuros, e habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Então um dos serafins voou para mim, trazendo na mão uma brasa viva que tirara do altar, e com uma tenaz, e com a brasa tocou minha boca e disse: eis, ela tocou os seus lábios, e a tua iniquidade foi tirada, e perdoados os teus pecados. Depois disso, ouvi a voz do Senhor que dizia: a quem enviarei? E quem há de ir por nós? Então disse eu: eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim. Então, o Senhor disse a Isaías: então você vai e diz a este povo. Qual povo? O povo de Israel. Vai e diz a este povo: ouvi e não entendais. Vede, mas não percebais. Torna insensível o coração deste povo. Endurece-lhe os ouvidos e fecha-lhe os olhos, para que não venham eles a ver com os olhos, a ouvir com os ouvidos, a entender com o coração, e se converta e seja salvo. Olha, o Senhor disse ao profeta: você diz a este povo. Por quê? Porque é um povo de coração duro, de cerviz endurecida. E sabe o que o profeta fez? Ele fez uma pergunta. Então disse eu: até quando, Senhor? Até quando, Senhor? Esse povo vai ficar com o coração endurecido? Então ele respondeu: até. E o Senhor começa a proferir um juízo de Deus sobre Jerusalém. O juízo que ele proferiu naquele dia, quando ele entrou naquela cidade, montado naquele jumento,
ele proferiu um juízo sobre Jerusalém. Ele diz, então, até que sejam desoladas as cidades, e fiquem sem habitantes, as casas fiquem sem moradas, sem moradores, e a terra seja de toda assolada. E o Senhor afaste dele os homens, no meio da terra seja grande o desamparo. Mas se ainda ficar a 10ª parte dela, tornará a ser destruída, como o terebrinto e como o carvalho, dos quais, depois de derribados, ainda fica o toco. Assim, a santa semente é o seu toco. O que ele está dizendo? O que ele está dizendo? Que ele vai exercer um juízo sobre Jerusalém, um juízo sobre Israel, e que vai causar destruição em Israel, que vai levar a Israel ao caos por causa da dureza do seu coração. Mas ele disse que ainda que fique a 10ª parte dela, vai tornar a ser destruída, como o terebinto e como o carvalho, dos quais, depois de derribado, ainda fica o toco. Assim, o toco será a sua semente. O que o Senhor está dizendo? O que o Senhor está dizendo? O Senhor não desistiu para sempre desse povo. O toco, quando você olha para o toco, ele vai florescer de novo. Ele vai florescer. Aí quando você vai lá para o livro de Romanos 9, 27, olha o que diz o livro de Romanos 9, 27. Diz assim, mas relativamente a Israel, dele clama Isaías. Lembra? Isaías? Dele clama Isaías. Ainda que o número dos filhos de Israel seja como a areia do mar, o remanescente é que será salvo. O toco é que será salvo. Ainda que os filhos de Israel sejam como a areia do mar, o remanescente é que será salvo. E onde foi que Isaías diz isso? Em Isaías, no capítulo 6, quando ele fala do toco, ele fala do remanescente que seria salvo. Ainda que o número dos filhos de Israel seja como a areia do mar, o remanescente é que será salvo. Porque o Senhor cumprirá a sua palavra sobre a terra, cabalmente, e em breve. Como Isaías disse, se o Senhor dos Exércitos não nos tivesse deixado descendência, ter-nos-íamos tornado como Sodoma e semelhantes a Gomorra. O que o Senhor faz? Ele fez a promessa que um dia ele salvaria Israel. Ele tornaria Israel a voltar para o seu plano e ele resgataria aquele povo. E na verdade, e esse capítulo 53, no capítulo 52, a partir do versículo 13, ele fala então, eis que meu servo procederá com prudência, será exaltado, elevado e será muito sublime. E nós vimos a conexão desse texto com Isaías capítulo 6. E lá em Isaías capítulo 6, o que Isaías viu? Ele viu o Senhor assentado num alto e sublime trono. E quem foi que Isaías viu? Quando você vai lá para o livro de João, no capítulo 12, diz assim, embora tivesse feito tantos sinais na sua presença, não creram nele. Versículo 37. Para se cumprir a palavra do profeta Isaías, que diz, Senhor, quem creu em nossa pregação? E a quem foi revelado o braço do Senhor? Por isso não podiam crer, porque Isaías disse, cegou-lhes os olhos, endureceu-lhes o coração, para que não vejam com os olhos, nem entendam com o coração, e se convertam e sejam por mim salvos, curados. Disse Isaías, porque viu a glória dele e falou a seu respeito. A glória de quem que Isaías viu naquele dia? Ele viu a glória de Jesus. Quando ele viu o Senhor assentado num alto e sublime trono. E quem é que ele viu? Está escrito. Disse Isaías porque viu a glória de Jesus.
Isaías viu foi o Senhor, foi Jesus. Praticamente toda a manifestação teofânica de Deus no Antigo Testamento é Jesus. Podemos ver todas elas. Todas elas. Então, esta foi a primeira declaração de Jeová acerca do seu servo. Primeiro, ele fala da deidade, da sua preexistência, porque era um Deus eterno, o Deus Todo-Poderoso. No versículo 14, ele agora fala da humanidade de Cristo. Ele diz: como pasmaram muitos à vista dele, pois o seu aspecto estava muito desfigurado, mais do que de outro qualquer, e a sua aparência, mais do que a dos outros filhos dos homens. E ele então, Jeová então fala agora da humanidade daquele que seria homem, aquele Deus homem, Deus encarnado, Deus conosco, Emanuel, Deus entre nós. E no versículo 15, ele assim diz: assim causará admiração às nações, e os reis fecharão a sua boca por causa dele, porque aquilo que não lhes foi anunciado verão, e aquilo que não ouviram entenderão. Naqueles dias, naquele dia, os reis da terra colocarão a sua mão na boca, porque ficarão como mudos perante ele. Porque nesse momento eles verão o Senhor exaltado. E esse versículo do capítulo 15, do capítulo 52, capítulo 52, do versículo 15, ele está falando da ressurreição de Cristo, da exaltação de Cristo, da coroação de Cristo, do reino eterno de Cristo. Portanto, o versículo 13, 14 e 15, ele fala da sua preexistência, da sua deidade, fala da sua encarnação, mas ele fala também da sua exaltação. Fala da sua ressurreição, fala da sua glória. E Isaías 53, ele começa fazendo uma pergunta: quem creu em nossa pregação? Esse texto de Isaías 53, simplesmente, ele está mostrando o arrependimento e a confissão de Israel no futuro, no fim. E você vai ler o texto assim: quem creu em nossa pregação? Quem poderia crer naquilo que nós estávamos vendo? Quem poderia crer nele? Você lembra? Quem diria que o Senhor estava agindo na vida daquele homem? Israel, naquele momento, esse texto, ele é um texto que está sendo dito no futuro. Ele está sendo dito no futuro, falando do passado. E Israel está dizendo: como nós poderíamos crer naquilo? Pois o Senhor quis que o seu servo aparecesse como uma plantinha que brota e vai crescendo em terra seca. Ele não era bonito, ele não era simpático, ele não tinha nenhuma beleza que nos chamasse a nossa atenção ou que nos agradasse. Ele não era nada, ele não representava nada. Ele foi rejeitado. Ele foi desprezado por todos. Ele suportou dores e sofrimentos sem fim. Era como alguém que não queremos ver. Nós nem mesmo olhávamos para ele. E nós olhávamos para ele e desprezávamos. Israel, no fim, vai estar fazendo esta confissão, essa declaração, amados. Israel estará fazendo esta declaração, é o arrependimento do povo de Israel no futuro. E o texto diz: certamente
Ele tomou sobre si as nossas enfermidades. E as nossas dores, Ele levou sobre si. Nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Nós acreditávamos que ele era amaldiçoado. Nós acreditávamos que ele foi ferido por Deus porque ele blasfemou, dizendo que era filho de Jeová. Nós acreditávamos que ele havia blasfemado de Deus, falando que era Deus conosco. Mas ele foi traspassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Pelas suas feridas, nós fomos sarados. Amados, existe uma pergunta, existe uma declaração na Bíblia. Quando o Senhor apareceu a Moisés, lá naquele dia que Moisés, quando queria ver a glória de Deus, Moisés queria ver a glória de Deus. E Moisés disse, tá bom, Moisés. O Senhor disse, eu vou passar entre a fenda de uma pedra e outra e você verá a minha glória. Mas por que Moisés queria ver a glória de Deus? Sabe por quê? Porque Moisés estava confuso. Porque quando Moisés saiu do Egito, ele fez as 10 pragas do Egito. Ele abriu o Mar Vermelho. Quando Moisés parou no Mar Vermelho, na madrugada, o povo todo dormindo, ele estendeu o seu cajado em direção ao mar. Quando o povo de Israel acordou, o mar estava aberto. A noite inteira, ele ficou com o seu cajado estendido em direção ao mar. E quando o povo de Deus, de Israel, chegou à borda do mar, o mar estava aberto, um grande muro de um lado e de um outro. E a Bíblia diz que eles passaram a pé enxuto no leito do mar, levantando poeira. E um dia, quando Moisés estava lá no monte, recebendo as tábuas da lei, e Arão estava com o povo de Israel adorando um bezerro. E o Senhor disse para Moisés, Moisés, desce Moisés, porque teu povo se desviou. Moisés, eu vou destruir esse povo e vou começar um povo novo a partir de você. Moisés disse, não, Senhor, o que os egípcios vão dizer? O que os inimigos vão dizer? Que o Senhor os tirou do Egito para matá-los no deserto. Senhor, não conte comigo, risque meu nome do livro da vida, não conte comigo. E Moisés ficou confuso. E um dia, ele virou para o Senhor, Senhor, eu não te conheço. Eu não sei quem és tu. E ele, tá bom, Moisés, eu vou te mostrar quem sou eu. E ficará entre uma pedra e outra, no meio da fenda da pedra, eu vou passar e você me verá pelas costas. E a Bíblia diz que passando o Senhor por diante dele, clamou, Senhor! Senhor! Ele caiu diante do Senhor e disse, grande misericórdia e fidelidade, que guarda misericórdia em 1000 gerações e que perdoa a iniquidade, a transgressão e o pecado, ainda que não inocenta o culpado. Moisés conhecia os caminhos de Deus, mas não conhecia o coração de Deus. Moisés não conhecia o amor de Deus, a fidelidade de Deus, a misericórdia de Deus. Moisés viu o Senhor como um Deus que poderia castigar a todo tempo. Mas naquela hora, o Senhor passa e ele vê todos os atributos morais de Deus, a sua justiça, o seu amor, a sua compaixão e a sua misericórdia. E a palavra de Deus disse que ele guarda a misericórdia em 1000 gerações, que perdoa a iniquidade, a transgressão e o pecado, ainda que não inocenta o culpado. Aqui está uma grande interrogação. Como Deus vai ser benigno, complacente, misericordioso, amoroso, perdoador, mas não inocentar o pecado? Como ele pode ser tudo isso?
Amados, isto foi respondido na cruz do Calvário. Quando Jesus Cristo, a palavra de Deus diz que ele, que não conheceu o pecado, a Bíblia diz que antes o fez pecado por nós. Aquele que não conheceu o pecado, Deus o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Esta pergunta não tinha resposta. Como você vai responder que se Deus é bom e ao mesmo tempo ele não inocenta o pecador? Ele não inocenta o pecador. E você sabe de uma coisa? Que muitas das vezes nós pensamos que Deus nos manda o homem para o inferno pelas coisas que ele fez, pelos seus pecados. Nenhum homem é condenado no inferno pelos pecados que ele cometeu. Nenhum homem será condenado ao inferno do fogo eterno por causa dos pecados que ele cometeu. Mas o homem será condenado ao fogo eterno, à separação de Deus, porque ele rejeitou a Cristo Jesus. Todos pecaram. Todos estão destituídos da glória de Deus. Então, o inferno é para todo mundo. Está todo mundo condenado. Então está todo mundo para o inferno. Agora, por que uns vão para o céu? O homem não é condenado pelas coisas que ele fez de errado, pelos pecados que ele cometeu. O homem é condenado hoje por causa da sua rejeição de Cristo Jesus. Nós somos tão presunçosos, soberbos, petulantes, nós, raça humana, que quando a Bíblia diz que a festa no céu, quando o pecador se arrepende, nós pensamos que a festa no céu é por causa de nós. Oh, a festa no céu! Porque mais um pecador se arrependeu. Não, a festa não é por causa de você, meu querido. A festa é por causa dele. Por causa da obra do Cordeiro. Por causa do sacrifício dele. Ele é honrado diante dos anjos, diante de todos os serafins, dos querubins, dos arcanjos. Ele é glorificado no céu. O Pai o honra. A eternidade o honra. O céu, as criaturas o honram. Os seres viventes honram o Cordeiro. Senhor, alá a tua obra. E a Bíblia diz que ele verá o fruto do penoso trabalho de sua alma e ficará satisfeito. E eles, no futuro, os judeus, no futuro, vão dizer assim: no entanto, ele estava sofrendo. Aquele era o nosso sofrimento que ele estava carregando. Era a nossa dor que ele estava suportando. E nós pensávamos que era por causa das suas próprias culpas. Que Deus o havia castigado. Porém, ele estava sofrendo por causa dos nossos pecados. Olha para você ver que tudo está no plural. Está falando de um povo, de uma confissão, de uma rendição. Amados, esta é a maior atitude de confissão vista em todas as Escrituras. Jamais você vai encontrar nenhuma confissão tão impressionante, tão agonizante quanto essa de Isaías 53. Isaías 53 é a confissão de um povo que rejeitou o seu Messias. Porém, ele estava sofrendo por causa dos nossos pecados. Ele estava sendo castigado por causa das nossas maldades. Nós somos curados pelo castigo que ele sofreu. Somos sarados pelos sofrimentos que ele recebeu. Todos nós éramos como ovelhas que se havia perdido, cada um seguia o seu próprio caminho. Olha, Israel não confessa apenas o seu pecado, mas ele confessa a sua condição interior de independência, de viver para si mesmo.
de confessar não apenas os seus pecados, mas a sua natureza corrompida. E eles dizem: todos nós éramos como ovelhas que se havia perdido. Cada um de nós seguiu o seu próprio caminho, mas o Senhor castigou seu servo e fez com que ele sofresse o castigo que nós merecíamos. Nós merecíamos. Ele foi maltratado, mas aguentou tudo humildemente e não disse uma só palavra. Ficou calado como um cordeiro que vai ser morto, como uma ovelha quando cortam a sua lã. Foi preso, condenado e levado para ser morto e ninguém se importou. Olha. E ele foi expulso do mundo dos vivos. Foi morto por causa dos pecados do nosso povo. Olha Israel dizendo, por causa do pecado do nosso povo. Foi sepultado ao lado de criminosos. Amados, tudo isto é uma comprovação que a Bíblia é um livro sagrado e um livro maravilhoso. Só Deus poderia saber que aconteceria no futuro algo tão extraordinário, profetizado, que aquele povo ia se lamentar, ia confessar a sua culpa. Foi morto por causa dos pecados do nosso povo, foi sepultado ao lado de criminosos, foi enterrado com os ricos, embora nunca tivesse cometido nenhum crime, nem tivesse dito uma só palavra, uma só mentira. Agora eu te pergunto, qual é o contexto que esse Isaías 53 está sendo proferido? Quando você vai para o livro, o capítulo 52, porque você não pode separar o capítulo 2 do capítulo 53. Capítulo 52, 53 é uma perícopa só. Uma perícopa é aquele assunto que tem início, meio e fim. E qual é o contexto do cumprimento desta confissão do povo de Israel? Olha aí que diz no versículo 8. Vamos ler o 7, diz: como é bonito ver um mensageiro correndo pelas montanhas, trazendo notícias de paz, boas de salvação. Ele diz a Sião, ele diz a Jerusalém, ele diz a Sião: o seu Deus é rei. Escutem os gritos dos vigias, eles gritam de alegria, todos juntos, pois veem com seus próprios olhos a volta do Senhor para Sião. Eles veem com seus próprios olhos a volta do Senhor. Amados, então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem. Eles verão com seus próprios olhos a volta do Senhor para Sião. Lá no livro de Apocalipse 1, versículo 7, está escrito assim: eis que vem com as nuvens, e todo olho verá, até quantos o trespassaram. E todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele. Depois você vai lá na sua Bíblia e clica lá na Bíblia Olive Tree, a palavra tribo. A Bíblia fala que até aqueles que o transpassaram, todos aqueles que os transpassaram, olharão e verão. E todas as tribos, sabe quem que é tribo? Todos os descendentes das 12 tribos de Israel. Está escrito lá. É Israel que vai se lamentar. É Israel que vai chorar. E quando você vai lá, no capítulo 12 do livro de Zacarias, capítulo 12, versículo 1, diz assim: sentença pronunciada pelo Senhor contra Israel. Fala o Senhor, o que estendeu o céu,
fundou a terra e formou o espírito do homem dentro dele, eis que eu farei de Jerusalém um cálice de tontear para todos os povos em redor e também para Judá durante o sítio contra Jerusalém. Então, Israel de novo vai ser cercado pelo exército do anticristo. Ele vai ser cercado pelo exército do inimigo. Todas as nações da terra virão contra Jerusalém. O texto diz, naquele dia, farei de Jerusalém uma pedra pesada para todos os povos, e todos que se erguerem se ferirão gravemente. E contra ela se ajuntarão todas as nações da terra. Isso já aconteceu alguma vez? Todas as nações da terra. E lá no livro de Lucas, capítulo 21, está fala, quando vir de Jerusalém, sitiada de exércitos, sabeis que está próxima a sua devastação. E no ano 70, Jerusalém foi sitiada de exércitos. Foi apenas com um exército, foi só Roma. Então, e no versículo 9 do capítulo 12, pulando aí, diz, naquele dia, procurarei destruir todas as nações que vierem contra Jerusalém. E sobre a casa de Davi, e sobre os habitantes de Jerusalém, derramarei o espírito da graça e de súplica, e olharão para aquele a quem transpassaram. Olha, o que diz Isaías 53? O que diz Apocalipse 1:7? E olharão para aquele a quem transpassaram. E plantar-lhe-ão como que se planteia por um unigênito. E chorarão por ele como que se chora amargamente pelo primogênito. Agora, você pode pegar o Isaías 53 e colocar debaixo desse texto. Porque o que eles vão fazer é declarar, humilhar-se diante do Senhor. E eles vão chorar por aquele a quem eles transpassaram. E a palavra de Deus disse, naquele dia será grande o pranto em Jerusalém, como o pranto de Hadad e Rinom no vale de Megido. A terra pranteará cada família à parte, a família da casa de Davi à parte e as suas mulheres. Todo Israel vai chorar e vai dizer aquilo que está escrito no Isaías 53. Eles vão lamentar. Eles vão chorar. Lá, em Mateus capítulo 23, 38, e diz, a vossa casa vos ficará deserta até que venhas a dizer, bendito é o que vem em nome do Senhor. E Isaías faz a pergunta, até quando, Senhor? Versículo 11 do capítulo 6, ele respondeu, ele decreta o seu juízo, e ele disse que, dos quais depois de derribados, ainda fica o toco, e assim a santa semente é o seu toco. Então, o Senhor promete restaurar Jerusalém, resgatar o povo de Israel, e voltar para Israel. Portanto, Israel não foi totalmente esquecido por Deus. Israel está dentro do plano de Deus. E nós estamos com expectativa de um dia Deus voltar para Israel. Agora, eu quero ler de novo Isaías 53. Ou melhor, Isaías 6. O que diz Isaías 6? Vai, o Senhor disse para Isaías, e diz a este povo, ouvi,
e não entendais, vede, mas não percebais, torna insensível o coração deste povo, endurece-lhe os ouvidos e fecha-lhe os olhos, para que não venham a ver com os olhos e ouvir com os ouvidos, a entender com o coração, e se converta e seja salvo. Você percebe a queda de Israel, o desvio de Israel, o endurecimento do coração de Israel. Deus endureceu o coração daquele povo, porque resistiu à chegada do seu Messias. Agora eu te faço uma pergunta. E nós? E a igreja? Será que nós também não podemos estar sendo endurecidos? Será que você não pode estar sendo endurecido? Nós temos que colocar nossas barbas de molho. Quando você vai aqui em Romanos, no capítulo 11, no versículo 17, se porém alguns dos ramos foram quebrados, e tu, sendo oliveira brava, fosse enxertado em meio deles, e te tornasse participante da raiz e da seiva da oliveira, não te glories contra os ramos. Porém, se te gloriares, sabe que não és tu que sustenta a raiz, mas a raiz a ti. Dirás, pois, alguns dos ramos foram quebrados para que eu fosse enxertado. Para que você fosse enxertado. Bem, pela sua incredulidade, foram quebrados. Tu, porém, mediante a fé, estás firme. Não te ensoberbeça, mas teme. Porque se Deus não poupou os ramos naturais, também não te poupará. Considerai, pois, a bondade de Deus e a severidade de Deus, para com os que caíram, severidade, mas para contigo, bondade de Deus. Se nela permanecerdes, de outra sorte, tu também serás cortado. Você percebe isso? Gostaria muito de dar continuidade a esta palavra, de começar a falar agora das parábolas que o Senhor fala para a igreja. Ele fala da parábola do servo mau, ele fala da parábola dos talentos, e ele fala da parábola das 10 virgens. E eu gostaria muito de concluir essa palavra com essas 3 parábolas, mas não deixa para o futuro. Eu gostaria de terminar essa parábola. Mas gostaria de encerrar com o capítulo 11, versículo 25, diz: porque não queremos, irmãos, que ignoreis este mistério, para que não sejais presumidos em vós mesmos, que veio o endurecimento em parte a Israel, até que haja entrada a plenitude dos gentios. Quando o Senhor fechar a porta da igreja, quando o último salvo da igreja for selado, for concluído, a Bíblia chama isso da plenitude dos gentios. E assim a Bíblia diz, todo Israel será salvo. Como está escrito, virá de Sião o libertador e ele apartará de Jacó as impiedades. Esta é a minha aliança com eles quando eu tirar os seus pecados. Então, as promessas de Deus para Israel um dia vai se cumprir. Ele prometeu e ele vai cumprir a sua promessa. E ele diz, no versículo 30 do capítulo 11, porque assim como vós também, outrora fostes desobedientes, mas agora alcançastes misericórdia à vista da desobediência deles. Nós alcançamos misericórdia. Nós fomos enxertados.
assim também estes, quem? Israel, agora foram desobedientes para que igualmente igreja e Israel, eles alcancem a misericórdia à vista do que foi concedida a você. Então, Deus um dia concederá a sua misericórdia novamente a Israel. Porque Deus, diz a palavra, a todos encerrou na desobediência, a fim de usar de misericórdia para com todos, com gentios e para com Israel, quando Israel levantar as suas mãos e dizer: Hosana, salva-nos, Senhor! Bendito é o que vem em nome do Senhor.